Salmo 22, na King James, diz o Salmo da Cruz. Esse aqui, meu amigo, é loucura e vale a pena a gente ler todo ele. Por que eu acho que vale a pena a gente ler todo ele? Tem uma frase, talvez a gente até use no Biblicalente um dia, que diz que na cruz Deus Pai abandonou Jesus. Uhum. Agora, onde isso está escrito na Bíblia? Em lugar nenhum. Não tem. Em lugar nenhum. Por que se diz isso? Então vamos lá. Primeiro, Jesus cita esse comecinho do Salmo 22. Salmo 22, verso 1 diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes. Clamo durante a noite e não recebo descanso. Então, Jesus na cruz ele vai dizer, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é o primeiro trecho desse texto. Tens aí? Mateus 27:46. Dale. Eu vou ler o Deus 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aí tem um texto em 2 Coríntios capítulo 5, que diz que Jesus se tornou maldição por nós. Quando a gente pega esses elementos isolados, separados, se criou essa tese, conjectura de que na cruz, pelo fato de Jesus estar carregando sobre si o pecado de toda a humanidade, Deus não pôde ver. Deus teve que sair dali. Deus deixou ele lá porque era insuportável para Deus ver o filho dele naquele lugar de angústia. Cara, tu acha mesmo que Deus é tão sentimentalmente frágil, emocionalmente abalável? Não. Porque para que eu acredite nisso, eu vou ter que concordar com a tese do ateu meio gospel, tá? O ateu meio gospel ele vai dizer o quê? Ok, se existe Deus, então quando ele criou o mundo, ele cria, vira as costas e vai embora. É a mesma coisa. Para eu acreditar que em algum momento Deus abandona seu filho, eu preciso acreditar que Deus criou o mundo, viu que o troço ficou feio, o pecado tomou conta, ele, não consigo olhar para o que eu criei. Sabe, é uma fragilidade em Deus que o texto cara, não tem texto bíblico que diga que Jesus foi abandonado à cruz. Segundo ponto, tá? Para Jesus não existia nem capítulo nem versículo. E até vale um ponto, né? Isso é uma coisa que foi colocado na Bíblia muito tempo depois, acho que século XIX, talvez, ou 20. Não lembro, mas é tipo 15 pra frente. 15, 16, eu acho. Acho que é assim, daí pra frente. E vamos combinar. Tem umas divisões muito mal feitas. Sim. João 9:10, por exemplo, é um clássico. Não fere em nada o significado, mas tem vezes que de um capítulo para outro passam 20 anos, tipo Abraão, e um capítulo para outro passa 5 minutos. Ou 10 minutos. Sim. Né? O fato de não haver essa divisão no texto original me torna difícil a crença de que Jesus, não, eu vou aqui, vou citar só o versículo 1. Cara, não. O judeu ele tinha como hábito, tem ainda hoje, decorar trechos inteiros. E nos momentos de angústia, o que eles fazem? Recitam trechos inteiros. É coisa nossa recitar caixinha de promessa. É coisa nossa tirar um versículo do texto e pum. Essa é a minha tese. Jesus na cruz ele não está se sentindo abandonado por Deus. Ele está citando um texto que traria, talvez para os discípulos, um insight. Prestem atenção, é isso que está acontecendo. Ele está citando como judeu
um texto que traria conforto para si, e também possivelmente ele está citando um trecho de texto que para nós hoje deixaria claro que tudo o que ele estava fazendo tinha propósito. Por quê? Porque quando a gente olha para o texto, e a gente vai fazer essa leitura agora, no Salmo 22, a gente vai ver Davi angustiado, é Davi que escreve, Davi ele está angustiado, mas ele se vê numa situação de agonia extrema, abandono, traição. Ele vê gente ridicularizando, gente balançando a cabeça diante dele como zombaria, como escárnio. Ele vê pessoas em torno dele dividindo as vestes e sorteando a túnica. Cara, e todas essas coisas têm cumprimento na morte de Jesus. Só que o mesmo texto vai falar lá na frente, e aí talvez seja um lapso temporal, igual lá do Isaías 42, vai falar de uma vitória, vai falar de joelhos se dobrando diante de Davi novamente. Sim. Então, para mim, Jesus ele está no momento de agonia, e quando ele vai recitar o trecho inteiro, talvez falte ar nos pulmões, porque ele está preso a uma cruz, ele está em extrema agonia. E ele não consegue recitar todo o trecho, ele dá o começo. E o pessoal até, tipo, entende, ele está chamando por Elias. Sim, sim. Por quê? Porque a pronúncia já não é clara. Sim. Não é o Ezequiel e o Jader aqui falando com plena saúde, o amigo aqui está mais ou menos. Eu tive melhor, já tive. Não é uma pessoa com plena saúde recitando a plenos pulmões, não. É um cara que já foi espancado, ridicularizado, não comeu, não bebeu nada, está à beira da morte, crucificado com os pulmões em miséria, em frangalhos. Corpo pesando, né? Que ele está pregado, né? Exato. Então esse cara, ele tenta recitar um trecho e ele só consegue dar o começo. E Mateus sabe que ele relata o porquê que ele está citando esse texto, porque ele ressuscitou. E certamente, ou o discípulo para qual Jesus falou, ou o próprio Cristo depois falou para Mateus, falou, não, eu estava citando Davi. Esse trecho. Perfeito. Eles entenderam Elias, Perfeito. mas eu estava citando Davi. Perfeito.